Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o processo adiabático. Então, estou colocando aqui, vou fazer 3 vídeos separados de 3 maneiras que podem aparecer um exercício sobre o processo adiabático. É um exercício que costuma cair na banca da ANAC, não é difícil, mas só que precisa ter alguns conhecimentos para conseguir executar esse tipo de exercício. Então, vou passar uma dica aqui de como você montar o exercício de maneira que fique fácil para você resolver. Então, vamos lá. Coloquei o primeiro exercício aqui, ó. Uma nuvem cúmulos tem sua base a 750 metros e o topo a 5.000 metros. Qual a temperatura do ar a 3.000 metros de altura se a temperatura do ponto de orvalho a 500 metros é de 18 graus Celsius? O que você faz primeiro aqui? A primeira coisa que você deve fazer é fazer o desenho, porque quando você faz o desenho fica mais fácil de você visualizar e resolver o exercício. Então, o desenho que você tem que fazer é isso daqui. Aqui, na base da nuvem, é conhecido como NCC. O que é o NCC? O NCC é o nível de condensação convectivo. O que significa? Nesse ponto aqui, a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho, sempre vai ser igual. Então, um dos parâmetros para você conseguir resolver certo tipo de exercício é você ter esse tipo de conhecimento, que na NCC a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho são iguais. Por que elas são iguais? Porque a partir do momento que você tem nuvem, significa que o ar já saturou. E se o ar está saturado, a temperatura do ar do ponto de orvalho é o mesmo. Então, desse lado aqui, o que você tem? Você tem a razão adiabática seca. O que seria a razão adiabática seca? 1 grau Celsius a cada 100 metros. Ou seja, a cada 100 metros que você subir, você perde 1 grau Celsius na temperatura do ar. E quando você desce é o contrário. Cada 100 metros que você desce, você ganha 1 grau Celsius na temperatura do ar. Aqui dentro da nuvem, como está saturado, você vai usar a razão adiabática úmida. O que seria? Seria 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. É a mesma coisa. Se você sobe dentro da nuvem, você perde 0,6 graus Celsius. E se você desce dentro da nuvem, você ganha 0,6 graus Celsius. E desse lado aqui, você tem a razão do ponto de orvalho, que seria 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. Também, subiu, você perde 0,2 graus Celsius, desceu, você ganha 0,2 graus Celsius. Então, vamos montar o exercício. Esse é o tipo de conhecimento que você precisa ter. Para qualquer exercício que você for fazer de razão adiabática, você tem que ter esse conhecimento, que é a razão adiabática seca, razão adiabática úmida e razão do ponto de orvalho. Então, o exercício ele nos dá o seguinte: ele diz que a nuvem ela está com a sua base a 750 metros. E ela diz que o topo dela está a 5.000 metros. E outra coisa que ela diz é que a 500 metros, então a 500 metros, a temperatura do ponto de orvalho é 18 graus Celsius. O que ela está te pedindo? Ela quer saber a 3.000 metros qual que é a temperatura do ar. É isso que ela quer que você resolva. Então, o que você vai fazer? Você sabe que desse ponto até esse ponto tem 750 metros. E que daqui até aqui você tem 500 metros. Então, essa distância aqui, vocês concordam comigo que é 250 metros? Porque se tem 750 daqui até aqui
e até aqui tem 500, então esse pedaço tem 250 metros. O que você vai fazer? Como ele te deu a razão do ponto de orvalho, como ele te deu a temperatura do ponto de orvalho, você vai usar a razão do ponto de orvalho para você descobrir a temperatura do ponto de orvalho aqui na NCC, que consequentemente vai ser a mesma da temperatura do ar. Então você pega aqui, ó, esse trecho só, 250 metros, você vai dividir por 100, dividiu por 100, você vai achar lá 2,5. Você pega esse 2,5, você vai multiplicar por 0,2, ó. 0,2. Então o que você vai achar aqui? Meio grau Celsius. O que isso significa? Que para você ir desse ponto até a base da nuvem, você vai perder meio grau Celsius. Então se aqui é 18 graus Celsius, a temperatura do ponto de orvalho na base da nuvem vai ser 17 graus Celsius e meio. E consequentemente a temperatura do ar também vai ser, porque na NCC, como eu disse anteriormente, a temperatura do ar do ponto de orvalho é o mesmo. Agora, só que o exercício ele não está me pedindo na base, ele está me pedindo a 3.000 metros. A 3.000 metros ele está dentro da nuvem. Como que eu faço para me chegar até lá? Eu descobri a temperatura aqui. Agora eu preciso saber esse trecho aqui. Quanto que tem daqui até aqui? Se aqui é 3.000 metros e aqui você tem 750 metros, então seria 3.000 menos 750. Na banca da ANAC você pode usar calculadora simples de 4 operação. Por mais simples que for o cálculo, eu indico você sempre usar, porque às vezes, se no nervosismo, na pressa, você acaba errando contas simples por tentar fazer de cabeça. Então, se você pode usar a calculadora, utilize ela. Então, o que você faz? Você quer descobrir quantos que tem esse trecho aqui. Então, você faz 3.000, que é o ponto que você quer, menos os 750 aqui. Então, você põe lá na calculadora. 3.000 menos 750, então você tem que nesse trecho aqui, você tem 250 metros. Então para mim achar a temperatura do ar lá, o que eu vou fazer? Pego os 250, divido por 100, e multiplico o resultado aqui por 0,6. Por que 0,6? Porque agora nós estamos dentro da nuvem. Então a razão adiabática úmida dentro da nuvem é 0,6. E você vai ter o resultado aqui. 2.250 dividido por 100, você tem 22,5. Isso vezes 0,6, então você tem 13,5. Então, 13,5 graus Celsius. O que é 13,5 graus Celsius? 13,5 graus Celsius não é a temperatura aqui a 3.000 metros. 13,5 é quanto que ele perdeu da base até aqui em cima. Então, o que você faz? Você já tem 17,5 na base. 17,5 na base. Você subtrai, porque quando sobe ele diminui. O 13,5 que você vai ter, então 17,5 menos 13,5, você vai ter 4 graus Celsius. Então a temperatura do ar aqui a 3.000 metros vai ser 4 graus Celsius positivo, porque 17,5 menos 13,5, que foi a variação que você achou aqui, dá 4 graus Celsius. E qualquer lugar dentro da nuvem, a temperatura do ar e do ponto de orvalho vai ser o mesmo. Então, se o exercício estivesse te pedindo a temperatura do ponto de orvalho a 3.000 metros, também seria 4 graus Celsius. Então, é isso daí. São esses conhecimentos que você precisa ter. Razão adiabática seca, razão adiabática úmida, razão do ponto de orvalho e NCC.
E que sempre dentro da base ao topo da nuvem, a temperatura do ar do ponto de orvalho sempre vai ser o mesmo. Então é esse daí. Qualquer dúvida que tiver, se quiser deixar um comentário aí, eu vou responder os comentários, tirar as dúvidas. E qualquer outro exercício ou outra coisa que não esteja entendendo, quiser deixar na descrição, deixar um comentário aí, eu resolvo ou ajudo a pessoa a resolver. Muito obrigado.